Neste vídeo, vamos abordar as fórmulas de custeio de inventários. Em caso de venda de inventários, a entidade deve reconhecer um gasto relativo ao consumo dos seus benefícios. Esse gasto deve ser mensurado por uma de três fórmulas: o custo específico, o custo médio ponderado e o FIFO. A escolha da fórmula de custeio afeta não apenas o valor a reconhecer como gasto, mas também o valor a atribuir aos inventários que ficam na entidade. Daí ser relevante a sua escolha para determinar o valor dos inventários a apresentar no ativo no fim do período de relato. O custo específico deve ser utilizado na mensuração dos inventários que são geralmente substituíveis, sendo adquiridos ou produzidos para projetos específicos. Veja-se o exemplo de uma máquina, de um avião ou de uma joia produzidos para satisfazer a encomenda específica de um cliente. Neste caso, o gasto a reconhecer é o custo suportado com a produção do respectivo inventário. No caso dos bens que são facilmente substituíveis, como por exemplo garrafas de água ou iPads de uma determinada referência, é possível utilizar o custo médio ponderado ou o critério FIFO. Podemos ter fórmulas distintas para inventários que tenham uma natureza ou um uso distinto, mas a mesma fórmula deve ser aplicada a todos os inventários que tenham uma natureza e um uso semelhante. Quando se utiliza o custo médio ponderado, o gasto a reconhecer na demonstração dos resultados resulta da multiplicação do número de unidades vendidas pelo custo médio ponderado das unidades existentes em estoque. Quando se utiliza o critério FIFO, o gasto a reconhecer na demonstração dos resultados será o custo dos inventários que foram comprados ou produzidos há mais tempo, permanecendo em inventário no fim do período os bens mais recentemente comprados ou produzidos. Operacionalizando. Vamos imaginar que uma entidade tinha 20.000 unidades de inventário adquiridas por um custo unitário de 2. Posteriormente, esta entidade comprou mais 30.000 unidades, suportando um custo unitário de 3. Vamos considerar também que esta entidade vendeu agora 40.000 unidades destes inventários que estavam em estoque. Se a entidade utilizar o custo médio ponderado, deve reconhecer um gasto na demonstração dos resultados no valor de 104.000, que resulta da multiplicação do número de unidades vendidas, 40.000, pelo custo médio ponderado, 2,6. As 10.000 unidades que não foram vendidas devem ser mensuradas por 26.000, 10.000 unidades vezes 2,6. Mas como é que foi determinado este custo médio ponderado de 2,6? Dividindo o valor total dos inventários, 40.000 mais 90.000, pelo número de unidades em estoque, 50.000. Contudo, se a entidade utilizar o critério FIFO, ela deve reconhecer um gasto na demonstração dos resultados no valor de 100.000, que corresponde às 20.000 unidades compradas em primeiro lugar, com um custo de 2, e uma parte das unidades compradas em segundo lugar, 20.000 a um custo unitário de 3. Sobram, assim, 10.000 unidades que tinham sido compradas em segundo lugar, com um custo de 3, que serão evidenciadas no inventário final. Vamos agora comparar estas duas fórmulas de custeio. Num cenário de inflação, a utilização do critério FIFO permite evidenciar um maior resultado, na medida em que a empresa reconhece como gasto o custo que suportou com os inventários que comprou há mais tempo e, portanto, por um preço inferior. O valor atribuído aos inventários que permanecem na entidade no fim do período de relato também será superior, porque será determinado tendo em conta o preço dos bens mais recentemente comprados ou produzidos. Mas o custo médio ponderado, apesar de conduzir a um menor resultado e à apresentação de menor inventário final, poderá ser em alguns casos mais facilmente operacionalizável. Cabe, então, a cada empresa escolher o método que mais se adequa à sua realidade. Para mais informações sobre este tema, consulte o site do Accounting Institute.